Bom dia a todos. Bom dia, Elisandra. Bom dia, Luísa. Bom dia, Júlio. Deus abençoe. Bem-vindo, todos bem-vindos. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo também. Pegue a sua Bíblia, coloca do seu lado para a gente meditar na palavra do Senhor nesta manhã. A nossa querida Igreja Presbiteriana de Jacarezinho, tem algumas pessoas conectadas que participam, do culto aqui da sua congregação Semear todos os domingos. Então, um beijo para vocês. Maria Madalena, Deus abençoe a sua vida. Todos aqueles que estão conectados, que também não são desse estado, são fora do estado, que Deus abençoe muito a sua vida, tá? Deus esteja com você. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens que chama A Jornada. Então nós vamos basear a jornada no livro do Êxodo e depois a gente vai pegar um pedaço de Deuteronômio também, mas a nossa proposta é a gente ver o clamor do povo de Israel quando se encontrava no Egito, Deus levantando um homem chamado Moisés para poder ir até Faraó, confrontar Faraó e seus deuses, e a partir dali ele vai levantando esse homem, fazendo os seus milagres, e eles vão começar uma jornada. A jornada que eles vão iniciar do Egito até a Canaã, ou até a terra prometida. Então, assim, eles vão fazer essa jornada. Vai ter no início do startar, primeiro clamam e tudo mais, e depois que Moisés é levantado, começa nessa jornada. E a gente quer comparar essa jornada do povo de Israel exatamente com a nossa jornada cristã. A gente também vivia no mundo afastado de Deus, na escravidão e tudo mais, até que o momento que Deus levantou alguém, esse alguém é Jesus Cristo, que nos salvou, tirou do mundo da escravidão, e a gente começa a nossa jornada até a Canaã celestial. Então, essa nossa jornada até a Canaã celestial tem um percurso grande, cada pessoa tem o seu percurso a ser cumprido. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas enquanto o Senhor não os chamar, trombeta não tocar para a gente, e se a gente for daqueles que o Senhor vai voltar e resgatar a sua igreja, aí a trombeta vai tocar naquele dia. Então, cada um vai ter a sua jornada. Então, nós vamos meditar em alguns meses sobre essa jornada, porque não vai ser uma jornada curta, é uma jornada mais longa. Então, nós vamos fazer, acho que são 4 blocos, não é isso, Rafael? Me falhou a memória agora, acho que são 4 blocos. Então, a gente vai ter uma série de mensagens com 4 episódios. Dentro desses episódios, nós temos 4 temporadas, 4 temporadas, isso aí, obrigado, Alessandro, obrigado, Rafael. 4 temporadas. E nessas temporadas nós temos os episódios dessas temporadas. Então, a primeira temporada é o início dessa jornada. Então, hoje nós vamos lá para o Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, nós vamos ver antes de iniciar a jornada, antes da gente se colocar no caminho, antes de fazer o check-in. Êxodo capítulo 3. Do versículo 1 até o versículo 12. Então, antes da gente fazer o check-in, antes da gente pegar o avião ou pegar o carro, a gente precisa pensar, planejar tudo, para poder botar todas as malas ali para começar a viagem. Então, antes de começar a viagem, tem algumas coisas acontecendo. E aí, Êxodo capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Abençoa-nos, Deus, que temos a Tua palavra em nossas mãos e que se encontra aberta neste momento. Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração, abra a nossa mente, e que pelo toque do Teu Espírito possamos compreender a Tua palavra e assim vivê-la, que seja prática na nossa vida para a glória do Senhor. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. Diz assim o texto bíblico:
Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém. Não sei se você já leu esse texto, né, com mais calma, observou aqui algumas questões dos relatos, já ouviu pregação, né, sobre esse texto. Não sei como é que é a sua história com esse texto. Eu me lembro que no seminário tinha um professor que falava que geralmente nós pregamos muito pouco no Antigo Testamento. Ele fala que os pastores eles pregam mais no Novo Testamento e utilizam muito pouco o Antigo Testamento. Não sei se para você isso é verdade, mas para mim isso é bastante verdade. Então, assim, a gente quebrando um pouco isso, nós vamos olhar bastante para o Antigo Testamento agora, né, e poder fazer as pregações aqui no Antigo Testamento. Então, para a gente iniciar a nossa jornada, eu queria destacar algumas coisas para vocês, que é a própria preparação, né? Porque Deus, aqui nesse texto, nesse diálogo com Moisés, ele vai dizer assim, ó, por isso, versículo 8, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então, assim, Deus está propondo aqui a Moisés livrar o povo das mãos da opressão e nessa questão de livrar, de levá-los, fazer sair daquela terra e levá-los para a terra que ele havia prometido. Então, no diálogo que Deus está fazendo com Moisés aqui, ele já está dizendo isso. Então, imagine, Deus está falando isso com Moisés. O povo ainda não sabe disso. Parece até aquela viagem, né, que a gente deseja fazer, que a gente não quer mais ficar naquele local, mas a gente ainda não sabe se vai viajar, não sabe se tem possibilidade de viajar, fica só na cabeça, mas eu queria ou morar no outro lugar, ou ir para outro lugar, mas aí começa a ter uma certa preparação para a gente, né? E essa preparação, assim, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar dinheiro para poder ir para aquele local? Eu tenho que começar a poupar, botar na poupança, ou vou numa agência de viagem e aí compro as passagens para o ano de 2023 e eu vou querer visitar a Grécia no ano de 2023, então eu já vou fazer a programação. Eu não sei se agências de viagem de fato fazem isso com tanto tempo assim, faz 2 anos, 3 anos.
Já estão fazendo, né? Então, 2, 3 anos e tudo mais. E aí você já começa a pensar, né, se a região é quente, o que vai levar, se a região é fria, se vai ter que comprar casaco, se compra casaco lá, se compra segunda pele, né? E aí, né, vai ter um monte de preparação para isso, né? Gente que já foi para a terra mais fria, e aí você pega 0 grau, você pega abaixo de 0, aí o ideal é comprar uma segunda pele, aquela segunda pele é uma maravilha, né? Você coloca, né, calça e a blusa, esquenta, depois você põe as outras roupas por cima. Mas se você vai para uma região quente, você não vai levar segunda pele, não vai levar casacão, aquele casacão que parece lã por dentro, né, que fica bem quentinho e tal. Aí você já vai levar mais short, vai levar camiseta, as meninas, né, vão levar biquíni. Eu não sei se os homens usam sunga, mas quem usa sunga de praia leva só sunga de praia, e aí vai haver uma preparação, os sonhos. Mas às vezes a gente vai fazer uma jornada, mas a gente não sabe que vai fazer essa jornada e não tem uma preparação específica para isso. Talvez seja o caso aqui. A gente olha para esse povo, para essa questão, e a gente vai ver uma transição. Você pode perceber que há uma transição aqui muito grande do capítulo 2 para o capítulo 3. Volta um pouquinho, capítulo 2, no versículo 23. Há uma transição aqui, porque vai contando uma história no Êxodo, e conta a história dos filhos do Egito, que eles estão lá no Egito, que o próprio José morre, e aí vem um outro imperador, um outro faraó que não conhece, e o povo cresce demais, né, e o povo vai ficando muito forte, eles ficam com medo desse povo se juntar com outras nações, e aí vencer os próprios egípcios, tomar conta da terra, e eles começam um tipo de escravidão para cima do povo. E o povo judeu força o povo a trabalhar, e o povo começa a ser oprimido, e cada vez mais oprimido, e aí o povo começa a clamar a Deus. Olha, Deus, foi o Senhor quem nos mandou para cá, nós estamos nessa terra, estamos sendo oprimidos. E aí vai contando a história, chegando no final do capítulo 2, que vai ser a transição para o capítulo 3. No capítulo 2, a partir do versículo 23, ele vai dizer assim, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aí você vê esse relato de transição e parece que Deus teve amnésia nesse relato. Se eu olho para esse relato do jeito que ele está aqui, a gente olha para a nossa vida hoje e a gente fala assim, eu também vivo isso, parece que Deus esqueceu de mim. Eu vivo num tempo sofrido, num tempo de pandemia, e parece que Deus esqueceu da gente. Deus tem permitido que essas coisas todas aconteçam conosco, e cada vez está mais difícil, e o dinheiro está mais escasso, e os políticos acabam oprimindo a gente, e nós somos um povo que vai perder a nossa liberdade, e os decretos são colocados, e o povo é oprimido, e o povo passa fome. Deus esqueceu da gente. Essa é uma linguagem tipicamente humana. Essa não é uma linguagem divina, é uma linguagem para dar compreensão e uma linguagem da dor daquelas pessoas que passavam por aquele momento. É como se Deus havia esquecido, mas Deus não tinha esquecido. O relato pode nos levar a essa concepção, mas não é verdadeira, porque Deus nunca se esqueceu da sua aliança. Isso é para entrar na cabeça do ser humano, né? E aí ele perceber isso, mas Deus nunca se esqueceu de fato, como não se esquece da gente hoje. Mas nessa transição para o relato, para chamar uma pessoa, a gente vai vendo isso, né? Dessa expectativa que vai sendo criada aqui. Então, o Êxodo, esse relato do Êxodo, ou a saída do povo de Deus, é a mensagem central do livro. A mensagem central do livro de Êxodo é esta saída. Êxodo, o nome já diz isso, Êxodo, sair, ir embora. Essa é a mensagem central. Então, começa com o povo de Israel na condição de escravos, indefesos na terra do Egito. Apresenta Deus, que vai apresentar o Deus aqui para o povo
de Israel a partir desse momento, preparando um libertador de maneira discreta, e também mostra o Êxodo, o confronto de Deus com o Faraó e os deuses do Egito. Então, o livro do Êxodo, o panorama no livro do Êxodo, vai mostrar o clamor de um povo sofrido, Deus preparando de uma forma discreta, né, o seu ungido para poder ir à frente do seu povo, mas também mostra um confronto de Deus com o Faraó, como na nossa terra, o confronto de Deus com alguns líderes que são opressores da nossa terra, e confronta mesmo, e vai para cima mesmo, e confronta os deuses que eles são uma afronta a Deus. Então, esses deuses, que são os deuses do Egito, eles serão confrontados pelo Deus verdadeiro, e ele vai mostrar, de fato, quem é Deus nessa história, e quem é Deus para a vida de um povo, o povo que é separado para uma jornada. E aí, esse texto, ele vai mostrar que Deus coloca a sua promessa em ação. Até agora era promessa. Até agora, aquilo que ele fez no meio do seu povo, ele havia prometido: eu vou levar vocês para uma terra boa, né? Vocês estarão numa terra que mana leite e mel, eu vou fazer vocês saírem daí, eu estou com vocês. Era promessa. A partir desse momento, a promessa entra em ação. Então, a ação começa a mover o coração das pessoas através do sofrimento. Preste atenção nisso. Isso, para mim, é algo extremamente importante dentro do texto, que às vezes nós não olhamos para ele. A gente acha que o nosso sofrimento é para a nossa destruição, e não é verdade. O sofrimento, ele nos leva, ele nos conduz para um local que vai ser um local que emana leite e mel. Mas, para muitas pessoas, primeiro tem que haver um certo sofrimento, um certo despertamento, para que a gente seja trabalhado no meio disso. Porque senão nós não vamos. Eu não sei se vocês já ouviram, eu li um livro que era a Hannah Chaleira. Esse é o título do livro, a Hannah Chaleira. O Alessandro falou dessa história num dos nossos encontros, e eu já li o livro, Alessandro. E a rã, ela tem um aspecto assim mesmo. Ela, se pegar uma leiteira, se pegar um caldeirão, alguma coisa, com uma água bem gostosinha, coloca a rã ali naquela água e ela fica ali. Aí bota um fogo embaixo e começa a esquentar aquele fogo, aquela chaleira. Por isso que é a rã na chaleira. Aí põe lá, esquenta. A rã não pula. Ela não sai dali. Ela morre ali. Então, assim, talvez o sofrimento seja para a morte, ou seja algo para que a gente pule daquele lugar e a gente faça alguma coisa nessa história. Então, Deus começa a partir do sofrimento do povo, e o povo começa a clamar a Deus, e a ação de Deus começa a ser estabelecida. A promessa de Deus é colocada em prática, e aí vai gerar tudo isso. Ou seja, a presença de Deus entre os seres humanos é o verdadeiro clímax do livro. Então, Êxodo mostra a saída, Êxodo vai mostrar o confronto de Deus com o faraó e com os seus deuses, e vai, de uma forma discreta, também levantar um líder. E aí, o clímax do livro é a presença de Deus, porque até o momento Deus não se fez presente naquela geração, era apenas promessa. Esse é o clímax do livro. Então, ao longo da jornada pelo deserto, vai revelando e entregando suas leis. E Deus vai se revelando na jornada. Sabe, pelo deserto, aí vai no Sinai, entrega a lei para Moisés, e todos os mandamentos do Senhor serão entregues ao povo, o povo desobedece, e aí vai, tá? A jornada até chegar na terra prometida. Então, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, também acontece muito isso. Deus vai se revelando a nós, os sofrimentos vão acontecendo, nós nos angustiamos, nós nos revoltamos contra Deus, nós abandonamos Deus muitas vezes, nós saímos da igreja muitas vezes, nós criamos confrontos, aí depois voltamos, nos arrependemos, e Deus vai trabalhando na nossa... A jornada, ela vai acontecendo ao longo da caminhada. Diante disso, desse começo, eu quero trabalhar 3 questões aqui para a gente, sobre o começo ou esse início. A primeira delas é que Deus se revela e chama Moisés. A primeira coisa que a gente precisa perceber
diante dessa jornada que a gente vai fazer, é que Deus precisa se revelar a você e chamar você. Se isso não acontecer na sua vida, você não faz jornada cristã. Se isso não acontecer na nossa história, nós seremos só frequentadores de igrejas. Nós seremos só parte da membresia de uma igreja. Mas a nossa jornada cristã, ela só se inicia a partir do momento que Deus se revela no nosso coração. A partir do momento que Deus nos chama para Ele. A partir do momento que a presença dEle se estabelece na nossa vida. Se não houver conversão, se não houver revelação de Deus para a gente, não há jornada espiritual. Não há caminhada cristã. A caminhada cristã, ela só se estabelece a partir do momento que Deus se revela a nós, que nós nos voltamos para Ele e nós falamos assim, eu preciso do Senhor. Tu és o meu Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me volto para o Senhor. E aí, starta a jornada. E você pode observar que isso é real para o texto. Deus vê, olha e vê o sofrimento do povo. O povo está clamando, Deus nos livre, Senhor, não aguentamos mais. Né? O faraó, Senhor, não aguentamos mais. Os feitores. E aí a minha cabeça agora queria fazer até a comparação com o nosso país, né? Não vou nem fazer isso, não. Você já comparou, né, na sua cabeça? Todo mundo que está aqui, eu falo assim, já comparei. Eu não vou comparar, não, deixa para lá. Ou seja, Deus, o faraó, Deus, os feitores, olha, Senhor, o que está acontecendo com a gente, o sofrimento do nosso povo. E aí Deus vai falar assim, está na hora. Eu vou começar a fazer. Como Deus faz? Aí entram algumas questões que podem ser muito complicadas aqui nesse momento, teologicamente falando, e em conversa com o Rafael e com o Arthur hoje não está aqui conosco, porque o Arthur, ele ainda é membro da Igreja Presbiteriana em Vieira Fazenda. O Arthur é diácono lá. Então, o Arthur, quando foi encaminhado para o seminário, então ele vai para a igreja onde o seu tutor está. Então, por isso é que ele estava no Maracanã, ficou um tempo lá, aí foi enviado para a minha tutela, veio para aqui, está aqui com a gente, mas ele ainda é membro de lá. Carol também é membro de lá. Ele é diácono e hoje tem eleição para oficiais lá em Vieira Fazenda, e ele foi para cumprir, né, o direito dele de votar, né, de participar da vida da igreja. Então, o Arthur e a Carol estão para lá. E aí, mas a gente estava conversando dessas questões, e eu até falei para o Val, falei assim, Val, o pregador vai ter que ser muito habilidoso aqui, porque tem algumas questões do Antigo Testamento e do Êxodo que são muito complexas. Essa é uma delas. Por exemplo, Moisés, que matou um cara lá no Egito, um egípcio, e que ele vai e foge para a terra de Midian, e aí você conhece essa história, lá está no poço, tem as mulheres que estão tirando água, e aí chegam os pastores, e elas têm que sair, só que Moisés estava lá. Moisés era um guerreiro, era egípcio, ele era o cara da espada, aprendeu a lutar, ele foi criado no palácio, ele era um nobre por criação, né? Então, assim, ele vai e enfrenta os pastores saem, e aí é como aquela história, né? Ele já está fazendo um charme com a mulherada, né? Mulherada bonita, e a mulherada olha, que homão, que cara forte, bonitão. Aí ele fala assim, a água é toda de vocês podem, querida, por favor, por gentileza. Ainda tira a água, coloca a aguinha para você. Aí elas todas, esse cara defendeu a gente, né? Que homem bom. E aí elas contam isso, né, pro pai, que é sacerdote de Midian. E aí o pai fala assim, cadê esse homem, gente? Chama esse homem para jantar com a gente. Aí ele janta e ele gosta de Zípora. Eu não sei se vocês viram o filme Deuses e Reis. Eu acho que esse é o nome, Deuses e Reis. Muito legal o filme. Conta uma história bem bacana, algumas partes bem fiéis, né, aqui ao Êxodo. Então mostra esse episódio bem legal e coloca Zípora, uma morena muito bonita, e de fato era da terra de Midian, as mulheres eram muito bonitas. Então eles retratam bem isso. Imagine Moisés olhando aquela morena e fala assim, E aí o pai vai e fala assim, não, te entrego, Zípora. E ele que se casa com Zípora. E diz a história que ele tem um filho com Zípora chamado Gerson. E aí vai contando, vai narrando essa história. E lá, como o pai é sacerdote de Midian, eles têm uma montanha que para eles é uma montanha de Deus.
E assim, não sei se vocês já viram o filme, no diálogo dele com o filho Gerson, o filho fala assim, pai, você não pode ir lá não, porque a mãe falou que a montanha de lá é Deus, é de Deus. Aí ele falou assim, Deus tem montanha? Aí o Gerson falou assim, sim, Deus tem montanha. Mamãe falou que Deus tem montanha. E o avô tinha falado também, porque o avô é sacerdote, o vovô também falou que Deus tem montanha. Então, não posso ir lá? Não, pai, você não pode ir lá não, lá é a montanha de Deus. Por quê? Porque Midian acreditava que um Deus vivia naquela montanha. Era a crença deles estabelecida. Israel não acreditava nisso. E aí a gente vai ver nesse relato, por isso que eu falo das complicações de análise desse relato, porque eles acreditavam assim. E o texto vai nos revelar algumas coisas. Moisés não foi lá para encontrar com Deus. Moisés foi lá apacentando as ovelhas. Ele diz o texto que ele estava apacentando as ovelhas, ele chegou até a montanha chamada Montanha de Deus, e lá aconteceu um evento. Havia sarça, e sarça era uma planta, uma árvorezinha, muito característica daquela região, da geografia, havia muitos, havia fenômenos naturais que diziam que quando o sol estivesse numa determinada posição e o sol batia muito em cima daquela sarça, ela pegava fogo. Então ela pegava fogo e não se consumia, porque o fogo queimava as folhas, mas não queimava, né, o seu caule e tudo mais. Então não se consumia nesse sentido, mas continuava pegando fogo. E aí Moisés pensa na história, vai para a montanha, que era classificada como montanha de Deus, Monte Horebe. Há umas confusões de interpretação por causa do nome, se é semita, se não é semita, né, porque Horebe é o mesmo monte que é conhecido como Monte Sinai ou não. Mas ele se encontra lá no Monte Horebe. Ele vai apacentar a ovelha, cai naquela história e vê, é um evento natural físico ou de fato é um evento que não acontecia e que Deus se estabelece no fogo? Bom, está aqui a ênfase principal nesse texto aqui, se a gente quer olhar como uma forma cristã, como uma forma divina, a questão toda não é se pega fogo, se não pega fogo, se é evento natural, se não é evento natural. A questão que distingue o texto aqui é que Deus fala. A questão que distingue aqui é que Deus começa a se comunicar com o ser humano, que Deus vai falar e vai usar a vida deste homem. Isso é definitivo aqui no texto, como acontece com a gente. Cada pessoa, na sua experiência cristã do divino, Deus se revelou de uma maneira. Deus falou através da palavra, Deus falou através de um sonho, Deus falou direto ao coração. Não, eu sinto firmeza, Deus falou comigo. E algumas pessoas, elas vão fazer o seu relato da sua experiência com Deus, mas tudo revela o seguinte, que Deus fala, que Deus se revela. A manifestação de Deus se estabelece na história, e aqui se estabeleceu no caso de Moisés. Eu creio, e preciso colocar aqui de uma forma bem clara, eu creio que sim, que Deus mandou fogo, que consumiu, que não consumiu aquela sarça ardente, e que a coisa foi estabelecida daquela maneira. E Moisés vai e se encontra com Deus ali. Só que Deus estabelece, porque Deus vai chamar Moisés. Ele chama Moisés pelo nome. Então, vamos lá. Fogo, aqui no texto, indica purificação, pureza, presença de Deus, mas também pode-se indicar destruição, porque fogo também é um tipo de destruição. Fogo, você vai ver nos textos posteriores, ou em alguns capítulos depois, que o próprio Deus, a presença dele vai se estabelecer na comunidade de Israel, protegendo e orientando o povo através de coluna de fogo. Então, o fogo que se estabelece aqui, como se estabeleceu no início da chamada de Moisés, vai acompanhar o povo na sua presença. Aí você olha para isso, você vai para o olhar cristão lá para o Novo Testamento, quando Cristo, ele ressuscita, e ele vai aos céus, e o povo fica olhando, e volta, e ele fala assim, é importante que eu vá para que o Espírito Santo venha. E aí ele vai. Em Atos do Apóstolo, capítulo 2, quando o Espírito Santo vem, o que acontece? Fogo. Nunca perceberam isso? Línguas de fogo.
o fogo se fez presente. Preste atenção nisso. Isso é importante para a gente. Tanto na jornada, o início da jornada do povo de Israel, como na jornada cristã, se o fogo não se fizer presente, se o fogo não se purificar, e agora a gente fala na era cristã, o fogo do Espírito, se Deus não chamar a gente pelo nome, como fez com Moisés, porque Deus chama pelo nome, se o Senhor não estabelecer o fogo dele, que é purificador, que nos livra do pecado, que não faz com que a gente se consoma pelo mal, que nos purifica de todo pecado, que nos santifica, nós não iniciaremos a jornada cristã. Há um estabelecimento muito grande. Por isso que nesse início, Deus chama Moisés. Deus se apresenta e purifica, apresenta no fogo e fala para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Lógico que há as questões aí, porque quem tirava a sandália? O escravo andava sem sandália. Em algumas culturas acontecia isso. Então está indicando que Deus está chamando servo. Deus não está chamando autoridade. Mesmo as autoridades se tornarão servas do Senhor. Então Deus fala assim, tira as sandálias. Vai acontecer algo com você. E chama pelo nome. O que Moisés viu? É uma pergunta que nós podemos fazer. O que Moisés viu? O que você viu quando Deus te chamou? Foi um fenômeno físico ou sobrenatural? Você é uma pessoa racional ou vai racionar, Deus me chamou por causa disso, eu sofri assim, eu fazia assim. Mas você pode racionalizar toda essa história. Eu fico imaginando o Alessandro, né? O Alessandro, ele não, porque Deus me chamou porque eu estava assim, dessa maneira. Então, aí racionaliza e tal. Mas eu já vi o Alessandro, Rebeca, uma vez falando assim, mas foi sobrenatural. Há o sobrenatural no meio do físico e do real. Nós não desconectamos essas coisas. Elas estão conectadas. Deus usa o real, usa o natural por meio do sobrenatural. A salvação que se dá de Deus em nós, ela tem esse misto dentro da gente. Ela é inteligível. A gente consegue raciocinar, consegue compreender, mas a gente sente algo de Deus chamando a gente, de Deus fazendo com a gente, que é realmente sobrenatural. Deus chama Moisés, né? E o impedimento de se chegar a Deus naquele momento é a falta de preparação de Moisés. Porque Moisés, Deus chama, né? Fala, Moisés, não chegue porque aqui é terra santa. Há um impedimento. Há um impedimento. Para a gente se achegar a Deus, há impedimento, que é a questão do pecado, e que tem que ser removido. Tem que se tornar servo para que a gente se chegue a Deus. E o próprio Deus estabelece isso, porque Moisés, lá para frente, Moisés é aquele que vai para o Monte Sinai, que lida com Deus face a face, é aquele homem que intercede pelo povo, né, a Deus. Então, é o homem que se aproxima de Deus. Mas antes não havia preparação para Moisés, como para a gente. Então, para que a gente se aproxime de Deus, você precisa ser chamado, você precisa ter a revelação do alto, que ela é natural, mas também sobrenatural, e você precisa saber que tem que se tornar servo e serva do Senhor, porque senão não inicia a jornada. Então, todo o conceito da vocação cristã se deriva da crença em que Deus se comunicou conosco pessoalmente e que nos chamou pelo nome. E o próprio Jesus faz isso. Vá lá comigo em João, no capítulo 10. João, capítulo 10. Os versículos 14 e depois de 27 a 30. João 10. João 10, 14. Está aí? Está junto comigo? 10, 14. Diz assim, eu sou o bom pastor.
conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Vai lá agora para o versículo 27. De 27 até o 30. As minhas ovelhas, o que diz aí? E elas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do Pai, o que diz aí? Eu e o Pai somos um. Ou seja, as ovelhas, Jesus chamou a gente como ovelha, a gente conhece o Pai, e aí nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Primeiro ponto. Então, para que a gente inicie a jornada cristã, nós precisamos do que eles fizeram para iniciar a sua jornada até Canaã. Deus se revelar e chamar pelo nome. Segundo, eita Jesus, você deve estar pensando assim, ô Senhor, esse vai ser longo, hein? Segundo, vamos estudar a Bíblia, olha para a Bíblia. Segundo, Deus ouve e age. Se na primeira questão, para fazer uma jornada, precisa que Deus o chame, que Deus se revele a você, que Deus salve você, que a aplicabilidade da salvação de Deus venha a nós, a gente precisa observar que Deus ouve a gente, Deus escuta a gente, e Deus age na vida da gente. O Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa. Então o texto vai dizer assim, Deus ouve o clamor do povo que sofre pela escravidão, ele age e inicia a sua extração. Vou utilizar a linguagem militar, né? Ele faz a sua extração do seu povo que sofre, do seu povo que clama, e nós também. Nós vivemos um momento tenso na história. Deus nos ouve e Deus age. Ele é o Deus que age, ele não é o Deus apático. Ele não é o Senhor da história que não liga, não é o Deus dará. Não é aquele que cria e não se importa com os seus. Ele é o Deus da história que salva, mas que age no meio da gente, que escuta o nosso clamor. Então, talvez você nem saiba que já iniciou o clamor a Deus. Eu fico observando isso, porque algumas pessoas lá, eles clamavam, mas algumas pessoas não clamavam, só sofria. Nós também, alguns que estão entre nós, alguns que sofrem entre nós, não sabem que estão clamando, mas estão sofrendo, estão clamando. Então, esse clamor, muitas vezes se dá, né, da incredulidade. Eu não sei se eu posso utilizar aqui, Rebeca, é seu próprio pai. Nem sabe que está clamando, mas já está clamando. Já está suplicando a Deus pelo seu sofrimento. Então, há aqui essa incredulidade que é um tipo de sofrimento. Eu fico pensando assim, cara, para crer que não há Deus é muito mais difícil do que crer que há um Deus. Para mim, para o ateu, deve ser muito mais complicado do que para a gente. Deve ser muito conflituoso isso. Deve ser um tipo de inferno vivido. Porque, assim, tudo vai para o racional. Tudo tem que ter uma lógica explicativa. E aí entra no parafuso em determinados conceitos dentro dessa sociedade, ou quando lidar com coisas reais. Isso é um sofrimento. E muitas pessoas sofrem e já estão clamando, nem sabem que estão clamando. Oh Deus, ou seja, também pela vida sem sentido que algumas pessoas estão vivendo. Então, assim, é vida pela vida, é amanhã pelo amanhã, é futuro pelo futuro, é construção de coisas pelas coisas, é dinheiro pelo dinheiro. É como aquela história do Novo Testamento, né? Assim, ó, tem muita colheita, tem que construir muitos galpões para poder colocar tudo aquilo que eu tenho. Aí vai e constrói os galpões, aí coloca tudo. Aí fala assim, ó alma, agora você pode sossegar e regalar-te, porque seus celeiros estão cheios, você tem fartura, tem dinheiro à vontade. Aí chega uma voz para ele e fala assim, amanhã pedirá a sua alma, para quem será? O que adianta construir tantas coisas? Para quem será? Tudo isso. Às vezes nem filho tem para deixar. E aí o governo toma conta de tudo. Já vi muitas coisas disso acontecer.
dinheiro no banco, empresas. Eu me lembro de uma história, no Brasil, não vou falar qual estado, e de uma pessoa que era, né, membro de uma igreja e que tinha uma certa fortuna e tinha uma cobertura, e a cobertura que eu estou falando não é uma cobertura assim, é aquelas que tem quase 600 metros quadrados de cobertura. Eu já ouvi dizer que aqui mesmo na Lagoa tem algumas que tem 800 metros quadrados. Eu fico imaginando, nem consigo imaginar, né, um apartamento com 800 metros quadrados. Assim, se perde, né, no meio deles, né? Algum tá lá e fala assim, tem que botar interfone, né? Eu conheci uma pessoa que morava numa casa que tinha que colocar interfone. Falava assim, alô, alguém tá me escutando aí? Eu tô na piscina no lugar tal. Ah, tá, então tô indo para aí. Ou então ligar, pega o celular e liga, porque não dá nem para se encontrar direito, né, no meio. Então a pessoa tinha um dos apartamentos desses e tal. E aí o que ela fez? Não tinha ninguém, não tinha mais marido, era uma mulher, não tinha mais marido, não tinha filhos, não tinha parentes e tudo mais. Então ela fez a indivíduo e deixou tudo para a igreja. Só que algumas pessoas que não têm como fazer isso, o Estado vem e toma tudo, é tudo do Estado. Para quem você fez? O que aconteceu? Algumas pessoas estão vivendo esses lamentos e é um tipo de clamor na sociedade. Algumas pessoas que não sabem que clamam, elas estão perdendo tempo na vida. Vive por viver. Eu vou aproveitar tudo que eu posso aproveitar. Vive por viver. Estão perdendo um tempo precioso. Vivendo sem Deus em sua vida, ou seja, viver longe de Deus, é viver a escravidão. Viver sem Deus, ou viver longe de Deus, é viver a escravidão. Só encontra liberdade, de fato, quem vive em Deus. Até os seus propósitos em ter dinheiro, em ter coisas, terão definições nesta vida. Então, Deus ele vai utilizar Moisés para tirar o povo do cativeiro. Mas preste atenção nisso. Houve o clamor e vai utilizar Moisés para tirar o povo do cativeiro, mas não é Moisés quem tira. Quem tira é Deus. E eu quero fazer essa conexão, de fato, aqui, porque Jesus também nos chama, na nossa geração, para poder tirar muitas pessoas do cativeiro. Então, muitas pessoas serão salvas através de nós, sim, Val. Eu acredito nisso. Mas não é o Val quem tira do cativeiro. Não é o Tauã quem vai tirar a pessoa do cativeiro. Quem vai tirar a pessoa do cativeiro é o próprio Deus. Mas Deus usa a gente. E é o que acontece aqui com a vida de Moisés. Deus vai utilizar Moisés, e Moisés vai remover o povo do cativeiro, mas quem está tirando o povo do cativeiro é o próprio Deus. Então, Moisés, o que ele faz? Ele apenas conduz o povo para a terra prometida. Então, quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa para a pátria. Olha lá comigo Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 a 3. Gênesis capítulo 12, os versículos de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Acharam? Página 15. Facinho, Gênesis. O Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e os abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa não era uma promessa sem valor, que vai ser estabelecida lá no Egito, quando Deus chama Moisés. E Moisés vai se estabelecer assim. Não é uma promessa sem valor. O que Abrão ansiava naquele momento? Ele ansiava o que só Deus pode oferecer. O que Abrão ansiava naquele momento e o que o povo também ansiava é só Deus pode oferecer. E o que é? Ou o que são? Continuidade, estabilidade e identidade. Só Deus pode fazer isso. Continuidade,
estabilidade e identidade. Porque o que Deus vai fazer aqui? Vai dar uma identidade ao povo. O povo é de Deus. E pronto. Ele vai dar uma continuidade na vida até a sua Canaã celestial. E ele é quem estabiliza todas as coisas. Então, na vida cristã, é assim também. Você não era de nenhum povo. Você não pertencia a uma nação que tem continuidade. Mas Deus o chamou, Deus te deu uma identidade. Qual é a sua identidade? Cristã. Nós somos cristãos. Viu, Fabrício? Não tem como tirar mais isso da gente. Pode até se afastar, pode até fazer um monte de coisa. Viu, Tauan? A gente pode cair, mas a nossa identidade é cristã. Nós somos um povo separado de Deus. Ele ouve a gente e a gente continua clamando nesta terra. Só Ele pode dar na sua promessa continuidade, estabilidade e identidade. Último, para poder terminar. 38 minutos. Voltar para você, recapitular para você fazer os links necessários. O começo. A jornada do povo de Israel e a jornada do povo cristão. Ela tem um começo. O começo se dá aonde? Na revelação. É Deus quem se revela. É Deus quem chama a gente pelo nome. É Deus que inicia essa jornada. Segundo, Ele é um Deus que age e escuta a gente. Então, nós precisamos, como Moisés, irmos até outros também e falarmos e sermos agentes do Senhor. E por último, dentro desse texto, é que Deus está com você. Deus está comigo. Os versículos 11 e 12 de Êxodo 3. Êxodo 3. Gênesis, Êxodo. Os versículos 11 e 12, o final, dizem assim: Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu. Engraçado. Deus não responde a pergunta. Observaram isso? Observou isso, Alessandro? Olha só. Moisés, vou repetir, hein? Versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus. Moisés se volta para Deus, lá na sarça ardente, quando está conversando, e pergunta para Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Qual é a pergunta? Como Deus teria que responder isso? O que você acha? Você é meu escolhido, né? Eu penso assim. Pô, Senhor, quem sou eu, Senhor? Porque eu já fiz essa pergunta muitas vezes na minha vida. E isso gera incredulidade. Isso é falta de fé. Isso é falta de fé da gente. Porque Deus é o Deus da promessa que se revelou a nós, que nos salvou em Cristo Jesus, que declarou que está conosco, que dá a nossa jornada até o céu, até o fim de tudo. E a nossa incredulidade, a nossa falta de fé faz assim: Senhor, mas quem sou eu? Manda outro. Eu sou pobre, venho de uma família pobre, não tenho boa formação. Essa é uma pergunta minha. Mas, Senhor, quem sou eu para ser seu pastor na sua igreja? Senhor, tem gente aí de família mais preparadas, estudaram até inglês. Eu nem inglês estudei, Senhor. Senhor, menino de comunidade, quem sou eu? O interessante é que Moisés, e Moisés era da nobreza, né? E Moisés, ele vai fazer essa pergunta: mas quem sou eu? Talvez da sua incredulidade, porque ele já estava na nobreza. Ele sabia como é que as coisas estavam lá. Ele falou assim: quem sou eu? Eles não vão acreditar em mim, Senhor. Senhor, quem sou eu para poder, agora que o Senhor me chamou? Senhor, eu era ateu. Senhor, eu era uma pessoa incrédula. Senhor, eu não tinha nada a ver com a igreja. Aí agora o Senhor se revela a mim. O Senhor me chama para estar na igreja. E o Senhor quer que eu faça alguma coisa. Mas quem sou eu, Deus? Para poder fazer isso? Eu não sou ninguém. Aí o interessante é que nesta passagem aqui, Deus não responde. Por quê? Pense você, por quê? Deus não responde da maneira que ele queria que Deus respondesse, mas Deus responde de uma outra forma. Observe aqui que a resposta de Deus é assim:
eu estarei com vocês. Isso não basta? Se não bastar, eu vou te dar um sinal. Então, a resposta de Deus para Moisés, a pergunta dele, é bem clara, porque é o clímax de todo o livro de Êxodo. Eu estarei com vocês. Eu é quem faço no meio de vocês. Eu é quem ajo na vida de vocês. Eu é quem curo vocês. Eu quem sou o Deus da provisão de vocês. Eu é quem não deixo vocês passarem necessidade. Eu é que estou com vocês em todo momento. Isso não basta? Parece que para a gente, muitas vezes, isso não basta. A nossa falta de fé, muitas vezes, a gente quer a nossa racionalidade. A gente quer as coisas concretas que aconteçam aqui, mas não serão desta forma. O que basta para a gente é a presença maravilhosa do nosso Senhor em nossas vidas. Ele não responde. Talvez você esteja fazendo várias perguntas para Deus. E Deus fala assim para Rebeca, eu estarei contigo. Alê, eu estarei com você. Val, eu estarei com você. Giovana, eu estarei com você. Rodrigo, eu estarei com você. A resposta de Deus aqui nesse texto, a pergunta, né, de Moisés, é uma resposta que ele vai acompanhar todo o processo, que ele estará presente em toda a nossa vida. Então, depois disso, ele não pode mais ter direito a protestar. Depois dessa afirmação de Deus em nossa vida, não nos dá o direito de protestar. O que nós precisamos fazer a partir desse momento é aceitar e entrar na jornada. E aí eu deixo isso para o Val na semana que vem. O Val vai falar do check-in, né, do início de todas as coisas. Ou seja, Jesus Cristo, quando veio ao mundo, lá no finalzinho do capítulo de Mateus, capítulo 28, os versículos 18 a 20, Jesus Cristo diz a mesma coisa. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o que nós temos que fazer. Concluindo. Opa, cheguei, 44 minutos. Não vou passar do meu tempo final, hein? Cheguei lá. Concluindo. Para iniciarmos uma jornada cristã, é necessário primeiro, nos arrependermos, crer no Evangelho e seguir firme nele. Para que você, de fato, queira fazer isso, e eu te faço o convite, vamos iniciar? Eu já iniciei, ótimo. Então, vamos dar sequência nessa jornada? Então, nós precisamos seguir adiante, tão firmes, que Ele é Senhor da promessa. Ele nos salvou e nos conduz para a terra prometida. Paro por aqui. Na semana que vem, o Rafael Val vai dar continuidade. Como que eles vão iniciar? Vai falar da saída, né, Val? O Val vai falar disso. Eles saem do Egito para poder fazer a sua jornada. E que vai ser a nossa jornada cristã também. A gente vai começar a sair para poder fazer a nossa jornada cristã. Deus nos abençoe. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, porque se o Senhor não se revelasse a mim, eu jamais me chegaria até o Senhor. Se o Senhor não me chamasse pelo nome, não falasse assim, Hélio, você é meu. Hélio, eu te chamei. Em minha cabeça só haveria questionamentos e mais questionamentos. E eu continuaria vivendo no tempo da escravidão. Mas eu sou grato ao Senhor, porque o teu fogo ardeu no meu coração. O Senhor purificou a minha vida através do teu Espírito na cruz de Jesus. Os meus pecados foram encravados numa cruz. O Senhor me libertou. E o Senhor, ó Deus, me ouve. O Senhor vê o meu sofrimento. E a certeza que o Senhor me dá nesta manhã é que o Senhor está comigo. E o Senhor sempre se fará presente em minha vida. Ah, Deus, e às vezes eu olho e acho que o Senhor não está comigo. Mas é a incredulidade do meu coração, Senhor.
E eu peço no nome de Jesus que o Senhor sempre traga essa certeza da tua presença. Mesmo que eu passe por grandes sofrimentos, o Senhor estará comigo. Se o Senhor me der folga e prosperidade e muito dinheiro, o Senhor estará comigo. Qualquer coisa que eu passar aqui na caminhada cristã, o Senhor estará comigo. E o dia que o Senhor me chamar para a tua glória e que eu não estiver mais aqui neste mundo, que eu morrer aqui na terra, eu não morrerei eternamente, porque o Senhor estará comigo. E esta é a garantia que a tua palavra nos concede nesta manhã. É de tua presença, é de que o Senhor está conosco sempre, é de que o Senhor age em nossa vida. Nós temos uma identidade. A nossa identidade é do Senhor, nós somos do Senhor. E muito obrigado a Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.